Projeto de Lei Ordinária 05-192 de 2023, iniciativa Leônidas Dias, institui o Dia do Futebol Amador no âmbito do município de Curitiba, a ser celebrado anualmente no dia 14 de abril. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.107, de 11/10 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara 11.145, de 11/12 de 2023. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, o autor, o vereador Leônidas Dias, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores desta casa e quem nos acompanha nesta segunda-feira na sessão plenária também através das redes sociais da Câmara Municipal de Curitiba. Subimos hoje nesta tribuna para fazer a defesa do projeto de lei ordinária que institui no âmbito do município de Curitiba o Dia do Futebol Amador, a ser celebrado anualmente no dia 14 de abril. A escolha da data faz referência ao primeiro registro de que se tem notícia de uma partida disputada em território nacional no ano de 1895. Na Várzea do Carmo, no estado de São Paulo, em 14 de abril, foi disputada uma partida entre ingleses e brasileiros, formados pelos funcionários da São Paulo Gas Company e da Estrada de Ferro de São Paulo. Retomando para a realidade local, a suburbana de Curitiba começou a ser disputada na década de 40, mais especificamente a partir do ano de 1941. São mais de 80 anos de história, de uma competição que conquistou o público curitibano, principalmente os entusiastas do futebol, que é uma das paixões do brasileiro. E não é de hoje que afirmo que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social na vida de muitas pessoas. E os campeonatos amadores são uma oportunidade para que muitos atletas ganhem visibilidades e deem outros voos, até mesmo no futebol profissional, mudando a realidade e dando oportunidades também para as pessoas como cidadão fora do esporte. Mas a competição também é uma forma de movimentar a economia das cidades e dos clubes amadores que sobrevivem, muitas vezes, a duras penas, contando com presidentes e diretores abnegados, que muitas vezes tiram recurso do próprio bolso para dar a condição de caixa para manter os clubes e essas grandes estruturas funcionando. Importante ressaltar que um estudo desenvolvido por uma consultoria em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, apontou que o esporte movimenta um total superior a 52 bilhões de reais na economia brasileira, sendo que 37,8 milhões desse valor são de efeitos indiretos, como bares, restaurantes e outros tipos de comércios que têm alocado a sua participação junto a eventos esportivos. Valores que representam 0,72% do produto interno bruto, o que reforça a noção que o futebol é mais do que um esporte, vereador Bobato, e sim um importante braço também da economia brasileira. Hoje, 33 clubes amadores estão oficialmente filiados à Federação Paranaense de Futebol e a suburbana é disputada na categoria juvenil e também na categoria adulto. Atualmente, são 3 divisões, a Série A, a Série B e também a Série C. Muitos atletas com passagens, inclusive por equipes profissionais, disputam o Campeonato Amador de Curitiba, que é o mais organizado do Brasil. E, obviamente, por muitas vezes também engrandecendo esta que já é uma importante competição. À parte. Contudo, o futebol... Já vou na sequência, presidente. Contudo, o futebol amador de Curitiba não se resume somente à tão importante suburbana. Existem diversas outras competições que movimentam centenas de equipes espalhadas pela cidade de Curitiba, que vão de norte a sul da capital paranaense.
Inclusive, existem diversas categorias, como é o futebol da categoria de base, que são diversas, né? O futebol do veterano, nós temos aqui o tão conhecido Cinquentinha e o campeonato também de Sessentinha em Curitiba, além, obviamente, do futebol feminino. Inclusive, tive a grata satisfação de ser o diretor dessa pasta dentro da Federação Paranaense de Futebol. Assim como muitos outros vereadores desta casa, tenho uma história de ligação com o esporte amador desde pequeno, desde que me entendo por gente. Visitar os campos de futebol amador de Curitiba e pela região metropolitana é uma paixão que aprendi graças ao meu saudoso pai, Leônidas Antônio Rodrigues Dias, que era um outro apaixonado pelo futebol e que lutou por muitos anos pela valorização do futebol amador na capital. Justamente por conta desta ligação com o futebol amador, desde que cheguei à Câmara Municipal de Curitiba, assumindo o meu primeiro mandato com o compromisso de buscar valorizar, incentivar e colaborar com o crescimento do futebol amador em Curitiba. Uma das formas possíveis que nós, vereadores, temos de apoiar diretamente o futebol amador de Curitiba é através das emendas parlamentares, com a destinação de recursos para, por exemplo, o transporte das categorias de base da nossa suburbana. Com muito orgulho, desde 2021, tenho destinado parte dessas emendas parlamentares para este fim, sendo um dos vereadores que mais investiu no futebol amador e ressaltando, contando com o apoio de muitos outros vereadores que também apoiam e incentivam através de emendas o futebol amador aqui na capital. Além de fiscalizar e legislar, o nosso papel enquanto vereador da representação de mais de 1.700.000 curitibanos. Posso dizer com muita satisfação que sou um dos vereadores que representa e apoia o futebol amador em nossa capital e assim seguirei fazendo. Instituir em Curitiba a data de 14 de abril como Dia do Futebol Amador é uma maneira dos vereadores reconhecerem a importância do esporte e do trabalho de centenas e centenas de abnegados do futebol na capital paranaense. Além desta data, serve como uma forma de dar maior visibilidade ao futebol amador, não só na cidade de Curitiba, como em toda a região. Aos clubes da capital, que são responsáveis por muitas ações positivas e de grande desenvolvimento social em nossa cidade. Por isso, peço o apoio para os colegas vereadores, das colegas vereadores, para que possamos, então, aprovar o Dia do Futebol Amador na capital paranaense. E abro, então, meu querido presidente, ao qual saúdo pelo seu aniversário, obrigado, para os apartes da fala e depois eu encerro. Vereadores Sidney Toaldo, Mauro Bobato, Serginho do Posto, Rodrigo Braga Reis e João das Cinco Irmãos. Por favor, na sequência, eu quero que todos fiquem à vontade. Vereador Sidney, satisfação ter o seu aparte e quando falo dos abnegados do futebol amador, o senhor é um deles. Obrigado, vereador Leônidas, pelo aparte. Futebol amador é bem isso que você acaba de passar aí para todos. Realmente o futebol amador engloba toda uma comunidade. Eu sempre digo que o futebol amador de Curitiba ele envolve 75 bairros de Curitiba e a região metropolitana. E o futebol amador a gente não diz só, agora esse ano inclusive teremos a Série C do Campeonato Amador, não é só a Série A, a Série B ou a Série C, são as categorias de base, são as categorias femininas e principalmente valorizado o futebol amador. Eu acho que o principal, a essência, é o que cada clube, o que cada abnegado, o que cada diretor, diretoria, presidente faz para manter o seu clube, para manter seu clube vivo. Então o futebol amador é isso, é luta, são abnegados que tiram o dinheiro do seu próprio bolso para poder fazer a história do seu clube ainda se manter viva. Novamente, repetindo, este ano, o Iguaçu completa 105 anos no dia 6 de junho. E, para manter o futebol amador, é muito complicado, difícil. Recursos, apoio. Hoje, outras atividades acabam fazendo que o futebol amador perca um pouco da força, porque são outros esportes que estão aí surgindo. E o Iguaçu, já aproveitando, como já citei anteriormente, o Iguaçu também partiu para praticamente fazer uma SAF novamente, fez uma SAF agora com o Estival Esportes, para poder manter viva a história do clube. Então, o clube completa 105 anos, ganhando fôlego, ganhando força, repaginando-se, mas mantendo, como eu disse com o Rafael Estival, mantendo a essência do Iguaçu. Aquele Egídio Ricardo Petrobelli que doou, que hipotecou a sua casa e deu 22 mil metros de área para fazer o Clube Iguaçu,
não é qualquer pessoa que faz isso. Então, eu acho que o futebol amador é tudo isso. É o trabalho, é exatamente aquilo que os antigos, né? Esses dias até, infelizmente, eu não citei aqui a morte do nosso amigo Pito, lá do Bangu, o Bangu, rolo compressor. Tantos clubes que hoje, infelizmente, acabaram tendo suas sedes vendidas, ainda sobrevivem, mas sobrevivem a muita luta. Então, o futebol amador tem que ser muito destacado, porque ali, além do futebol amador, de você participar jogando sua bola, brincando, eu que participo também do Cinquentinho, Campeonato do Ribamar, principalmente envolve também a geração de emprego ali. Sim. Porque realmente os clubes têm aí seus locais de venda para a manutenção do clube e para alguns vendedores que possam participar desse futebol. Lá no Iguaçu nós temos a parceria com amigos da bola, do Didio, lá que tem um campeonato bem organizado. O Marcelo Clós, que organiza a Copa Curitiba, a Copa Primavera, envolve mais de 80 clubes. E assim, leva toda a comunidade para o futebol amador para assistir um jogo. Então, só parabenizar pelo projeto e pode ter certeza que eu me incluo dentro deste projeto, não sendo coautor, com certeza, gostaria de ter sido também, mas destaco que o futebol amador é forte, está forte e vai se manter por muito tempo, graças aos grandes abnegados do futebol amador. Obrigado, vereador Leozinho. Obrigado, presidente Sidney, e chamo de presidente porque é o presidente do nosso Iguaçu. A história que o seu pai e o senhor construíram junto ao futebol amador é como forma de destaque. E a ideia de criar o Dia do Futebol Amador é exatamente isso, para que nós possamos fazer um processo de resistência da existência do nosso futebol amador, para que nós possamos viabilizar e dar mais visibilidade ao que é tão importante para a nossa cidade. É geração de emprego, é geração de renda, é formação e desenvolvimento social. O próximo vereador Mauro Bobato. Obrigado, vereador Leônidas Dias. Enquanto Vossa Excelência comentava, eu ficava pensando, então, o dia do futebol amador é uma oportunidade da gente especificamente valorizar mais ainda, mas todo dia, porque tem gente abnegada todo dia nessa cidade e está trabalhando em prol do nosso esporte. E pensando, quando o Cid estava falando, você comentando, lembrando do teu pai, do nosso já sempre saudoso Leônidas Dias, o pai, quantas pessoas envolvidas e estão atuando hoje, quantas pessoas estiveram sua história de vida, quantas pessoas participaram desse processo, quanto movimento que se faz, quanto movimento se fará e como a gente vai avançar. Então, você falou do pai do Cid, o Cid já é uma nova geração, um outro aspecto, um outro momento para se ver as dificuldades que a gente tem, mas também, Léo, serve como forma de crescimento, entender toda essa caminhada de todos os agentes envolvidos, e é muita gente. Teu pai na comunicação, eu esqueci o nome do time, é imortal, o time que o teu pai tocava. Butantan. O Butantan não era mais um lazer, não era especificamente para disputas, mas era um grupo de amigos. É o futebol amador também. Então, toda essa história ser valorizada e que a gente possa usar essa história para procurar novos caminhos e avançar cada vez mais. Eu brincava com o Zé Aparecido, que a gente chamava carinhosamente Zé Beirinha, presidente do Osternac, que hoje não disputa mais o amador, que a gente tem que qualificar. Amador, sim, mas tem que tornar viável para que os diretores, que a comunidade em si não sofra para poder manter esse lazer. Porque todos os sábados aí é difícil mensurar o volume de gente envolvida nesses eventos. É muita gente. Então, parabéns, Léo. Eu acho que é um projeto válido para a gente colocar relevância no futebol e na prática do dia a dia. Eu sei que todos os teus finais de semana a gente acompanha. A gente está em volta de campo de futebol. Outros esportes existem, a gente tem uma dinâmica, além de incentivo ao esporte. Curitiba é uma referência também e a gente tem que avançar em outras linhas, mas o futebol continua sendo a paixão nacional, inclusive o amador. E até fazendo uma coisa, nossa seleção hoje está um pouco embaixo, a seleção brasileira a gente torce que volte a ser, mas tem gente que está preferindo assistir um jogo de futebol amador no final de semana do que Parabéns pela iniciativa e conto com o nosso apoio. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Vereador Serginho do Posto. Vereador Leônidas, primeiramente, só para saber, a escolha da data, 14 de abril, até o vereador Dalton tinha me questionado, a escolha do dia 14 de abril. É o primeiro registro oficial que nós temos de um futebol realizado na Várzea em 1895, na cidade de São Paulo, entre atletas ingleses e brasileiros, a Estrada de Ferro de São Paulo e a São Paulo Gas Company. Ela faz referência, então, a esse registro histórico de 1895. Perfeito. Eu queria, primeiramente, parabenizar e saudar a Vossa Excelência. Eu não tenho muito a acrescentar, porque Vossa Excelência fez uma defesa do projeto, trazendo a esse plenário
a necessidade de nós aprovarmos um dia, que a partir daí esse dia tem um significado municipal. Nós estamos criando um dia municipal para que ele seja inserido no calendário oficial e tem sentido. Eu quero dizer que Vossa Excelência vive e convive com futebol amador há muito tempo, como o vereador Sidney, outros vereadores aqui, que no dia a dia estão ligados a esse esporte que é tão popular no nosso país. Quero dizer que tem meu apoio ao projeto. Eu percebo que o futebol amador ele é uma fábrica de talentos que ali se descobre realmente, a partir dali que o atleta ele começa a despertar e até para um profissional, né? Mas o dia a dia do amadorismo do futebol ele tem muito sentido, principalmente para as comunidades. Ele faz com que haja essa inserção social, né? Tenha essa predisposição em você criar uma condição de evidenciar ou aquele time, aquela equipe que disputa, e a gente tem diversos nomes aqui em Curitiba que são destaques. Eu me lembro, na década de 80, meu cunhado defendeu muito o Vila Fani, e na época eram outros momentos, o futebol, nós vivíamos outro momento, e foi o período que eu parei de jogar futebol, respondendo ao vereador Mauro Bobata. Foi o período assim, que eu deixei de participar mais ativamente do futebol. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência, ter meu apoio. Eu acho muito importante evidenciar e, a partir daí, estar no calendário oficial esse esporte que é tão popular, não só no nosso município, mas também como a nível de país e mundial. Ele tem uma inserção social muito abrangente, vamos dizer. Não é um esporte que ele é dividido por... apesar de nós termos a categoria, mas socialmente falando, ele é um esporte muito amplo. Sim. E a população tem acesso, né? Tanto é que você começa a praticar o futebol dentro de casa e é uma coisa muito simples de aprender a jogar o futebol. Nesse sentido, terá meu apoio. Obrigado, presidente Serginho, agradeço. Próxima parte, vereador Rodrigo Reis. Leônidas Dias, primeiro, sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, sou sempre na linha de frente. Muito oportuno trazer essa questão do futebol amador. Eu tive uma experiência espetacular por vários anos da minha vida, porque o meu ex-sogro Nelson Comel organizava o campeonato Peladão da Tribuna, que era o maior campeonato de futebol amador do Brasil. Tive a oportunidade de conviver com todos os grandes times de futebol. Seu pai, inclusive, participava junto lá. Então, eu fico muito feliz quando você coloca isso. O futebol, naquela época, tinha uma dinâmica. Hoje, o futebol cresceu demais. E o futebol amador cresceu junto. Nós tivemos agora, recentemente, a oportunidade de ver o Trieste, lá de Santa Felicidade, contra o Novo Mundo. Participei junto com o pessoal do Novo Mundo. A movimentação de pessoas, o calor, as pessoas se dedicando àquilo, as crianças torcendo. Então, o esporte é vida, o esporte incentiva as crianças a sair da rua e ter o sonho, inclusive, de ser um grande jogador profissional. Então, muito oportuno, parabéns. Mando um abraço ao pessoal do Botafogo também, que é de futebol amador, nossos grandes amigos, que eu sempre participo. E muito oportuno, Leônidas Dias, você trazer esse assunto aqui, pois desse assunto que Vossa Excelência está trazendo, podem surgir muitas outras coisas em prol do futebol amador. Muito obrigado pelo parte. Obrigado, vereador Rodrigo Reis. É exatamente isso. O senhor citou o Nelson Comel, esse também construiu uma história extraordinária no desenvolvimento do futebol amador, que é o desenvolvimento social também dos bairros na capital paranaense. Obrigado. Vereador João das Cinco Irmãos. Obrigado, vereador Leônidas, pela parte. Parabenizo pelo projeto. Futebol é uma religião quase no Brasil, né? E acho muito importante a gente colocar essa data, porque temos muitas pessoas que trabalham em prol do futebol amador, geram renda, geram empregos. Cada vez mais o futebol amador está se organizando, a gente observa, né, até clubes que já têm até grama sintética aqui na cidade de Curitiba. Então, é uma história muito bonita, né? E você também faz parte dessa história, seu pai também é um grande incentivador e uma referência do futebol amador da nossa cidade, né? O próprio significado, né, de amador, né?
que ou quem se dedica a uma arte, a um ofício por gosto ou curiosidade, não por profissão, mas sim por amor. A pessoa que atua por amor. O próprio nome de amador já é uma referência, né? Amor ao esporte, amor ao futebol. Então, lhe parabenizo. Algumas pessoas aqui também já foram citadas aqui, por exemplo, Comel, que por 50 anos tocou lá a Copa Peladeiros, no Parque Peladeiros, que eu tive a honra de participar por algumas vezes. Em 2009, o nosso clube lá, União Centenária, foi campeão geral. Foi um ano bem importante lá para a nossa vila, nosso centenário. Isso é a expressão do futebol amador. Quando algum clube de alguma cidade, não importa o local, estou citando aqui do Copa Peladeiros, que nós fomos campeão geral. É aquela festa, teve um evento para 1.000 pessoas no Madalosso, a entrega dos troféus, não é só futebol, né? É orgulho de uma comunidade. Isso é muito importante, assim como o Santíssima Trindade também, a gente, como colaborador, como diretor, a gente foi campeão em 2018 da 2ª divisão, foi expressão daquela comunidade, de estar ali, por exemplo, numa rede de televisão, parecendo a camisa ali do clube, né? Aquilo ali é orgulho para todos. Então, não é só futebol, é o dia a dia, aquele pão com bife ali dos barzinhos, das lanchonetes, dos clubes, esse ar que quem sabe, né? Eu tive o privilégio já de disputar a suburbana, tanto Curitiba, tanto São José dos Pinhais, e Tijuca do Sul. Então é muito interessante a gente ver aqueles caras que largam a família às vezes, né, para estar ali, às vezes levam a família também para estar junto ali, desde manhã, levando os equipamentos, o material, água, remédio, né, para os atletas, buscar atleta, né, aqueles marrentos que às vezes não querem ir jogar, do amador mesmo, né, que às vezes o cara lá, o Cid nem sabe o que eu estou falando aqui, né, aqueles caras que, né, penso que jogou a Champions League às vezes, mas, né, enfim. Então eu quero também citar uma pessoa que muito importante no futebol amador de Curitiba, que é o João Carlos Maia, o famoso JC Maia, que organiza muitas copas para a região leste, Piraquara, Pinhais, Colombo, aproximadamente ali uns 50 clubes amadores. Ele faz 10 anos que trabalha com copas, assim como o Marcelo Kloss também, mais na região lá do SIC, e zona oeste da cidade, e tem o JC Maia lá da zona leste, né? Então, são pessoas valorosas aí que estão sempre, o dia a dia, trabalhando com o futebol amador, evoluindo cada vez mais, a gente vê cada vez mais uma evolução. Alguns clubes aqui da capital, por exemplo, tem parceria com clubes até de fora do país, tem essa parceria, e também uma oportunidade, né? E os projetos sociais que esses clubes organizam, tem um exemplo lá do próximo Santíssima Trindade, que já até transcendeu o futebol, está com um programa de projeto social na capoeira, por exemplo, né? Já atendendo mais de 50 crianças lá. Então, isso é futebol amador, né? É social, é transformação de vidas e, às vezes, uma oportunidade para aquele jovem que já não tem mais nenhuma oportunidade, mas ele tem ali tem a aula de futebol, tem um professor ali que dá um apoio para ele, psicológico, emocional, e, às vezes, até o alimento, que, às vezes, a gente sabe, né? Que muitos projetos sociais por aí, as crianças vão lá porque tem aquela comida, né? Às vezes acaba o cara indo, quando vê, ele se transforma num campeão brasileiro, até num campeão mundial, que é o exemplo, né, do futebol de várzea, que traz sempre os melhores atletas. No Brasil, a gente falando, se você colocar 10 craques aí, pode ser que 8 vêm da várzea, vêm do futebol amador e vêm desse futebol raiz. Então, parabéns, Leônidas, pelo seu projeto. Apoio, vou votar favorável e viva o futebol amador da nossa cidade de Curitiba. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Então, agradeço muito aí o vereador Sidney, ao vereador Mauro Bobato, ao Serginho do Posto, ao Rodrigo Reis, ao João das Cinco Irmãos, que fazem a menção a tão importante data que vamos votar, e peço o voto favorável para estabelecer o dia 14 de abril como Dia do Futebol Amador aqui em Curitiba. Como eu falei, vai muito além do futebol, é o orgulho dos bairros, é a representação das comunidades e, acima de tudo, é o desenvolvimento social. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leônidas Dias. Não há mais vereadores inscritos para discutir. Passamos, então, ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos, então, ao voto. Vereadores e vereadoras no painel, registrem os seus votos.
Encerrada a votação, 27 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 26 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção, Está aprovado o projeto.